3, 2, 1, começando aqui, mais um workshop online aqui. Tô aqui de touquinha, tá frio aqui na Califórnia, meu, tá muito frio. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá rolando. Deixa eu ver aqui. Aqui, comentários. Boa noite, boa noite, boa noite. Ainda tá de dia aqui, 4 da tarde. Beleza? Deixa a galera entrar aqui. Seguinte, ó. Deixei o link aí para... Eu vou ler as perguntas que estão aqui na página do evento, tá bom? Só se no YouTube é praticamente impossível. Eu vou dar uma olhada também, mas eu vou responder aqui as que estão na página, que eu deixei o link aí na descrição do vídeo. Aí vocês perguntam por aqui já. Felipe Logulo, Guilherme Freitas, o Rich, Victor William, Letícia Meia, Murilo Marques, Matheus Curado, Rogério Adriane, e a galera, o Beto, que business, o Zuen, Vicente Correto, vários comentários já. Vamos ver se vocês estão ouvindo bem aí, estão me ouvindo bem? O vídeo tá bom? Galera já com aquelas gracinhas, tipo, internet é aquela maravilha. Mas vamos lá, só confirmando aí se tá ok. Vamos embora, vamos falar aqui sobre como a gente pode alavancar ou começar a carreira, né? Usando a internet. Não se fala marketing, internet, mas usando a internet, né? Certo? Então, vamos lá, assim, deixa mais uma galera entrar aqui, né? Estou muito pontual, né? 8:02, né? Mas vocês podem comentar um pouco aí o que vocês fazem, vocês tocam guitarra, bateria, cantam, já vi alguns comentários, a galera tem cantoras aqui, ou não toca ainda, quer tocar, ou está interessado nesse assunto de internet independente. Deixa eu ler aqui. Sorteia uma guitarra aí, aquela coisa, né? Deixa eu ver. Tá tudo bem aí? Som, tá tudo beleza. Eu vou ler aqui a galera do YouTube aqui, Fernando Felipe, Storm Cia, Rinaldo Zupelli, guitarrista, toca baixo, banda psicodélica, música autoral, toca guitarra há 4 anos, 20 anos na luta, Daniel Nave, guitarra, muitos guitarristas, com o Enovag, isso? Enovag Music, compilava as músicas sozinho em casa. O Diogo faz produção musical, era o Diogo, eu não consegui ler, já era, foi. O João Lucas faz música eletrônica, legal, tem de tudo, faz música em inglês aqui, como é que é? O Rafolino, doutor, o Mente Genial, True Metal, aqui vocalista, guitarrista, gráfica Stamp, faz violão, toca violão, né, imagino, né? Toca guitarra há 13 anos, Lamb of God cover, Pantera cover, bateras, contrabaixo, pô, legal demais, tá bem variado. Guitarra aprendendo teclado também toco guitarra e tô aprendendo teclado, vai vendo. É assim mesmo, vamos embora, né? Vamos aprendendo as coisas. Vai deixando as dúvidas aí na página, beleza? Deixei o link aí na descrição do YouTube, tá? Aí vocês deixam as perguntas ali, que mais no final eu vou ficar respondendo as perguntas e eu vou olhar mais ali, porque aqui no chat, aqui no chat, né, do YouTube fica muita confusão, cara. E ali na página, então, que eu deixei o link, aí fica mais fácil de ler as perguntas. Tem muita pergunta já ali, beleza? Vou dar um refresh aqui. Mas vamos falar sobre o lance da internet, né? Porque, assim, a gente tem um lance... todo mundo que já tem... Se você não vive de música ainda, e você não precisa ficar refém do sistema, não vou chamar nem de antigo, vou chamar de tradicional, né? O sistema tradicional, que eu cresci, vivi, né? Comecei minha carreira, e ainda existe, tá aí, né? Tá o Grammy, tá aí, tá os shows,
CD, vinil, as lojas, ainda existe, foi mudando, Spotify, os gravadores, editoras, tudo isso existe, é um nacional, né? Os festivais de música que antigamente viraram, né, os The Voice, American Talent, essas coisas na televisão. Então, tudo isso meio que muda um pouco de nome, muda, então, mas é a mesma coisa, tá na mesma, né? E você tem o novo mundo da internet, certo? E aí você que está começando, você já tem uma carreira, mas tá pequena, aí você sente ainda que dá para crescer muito mais, esse modelo tradicional, que é o modelo que algum produtor vai te descobrir, que alguma gravadora vai te descobrir, você não precisa ficar refém disso, porque você tem o poder na tua mão, mas esse poder também não é fácil, né? Ele precisa de trabalho, precisa de estudo, precisa entender, estudar, fazer, né, o que a gente vai falar um pouco aqui, né? Então, assim, mas pelo menos você sabe que você não fica só dependente do modelo tradicional, né? E, assim, você não precisa esperar essa grande oportunidade bater na tua porta, porque não vai acontecer, né, basicamente isso. Cada vez mais difícil, não vai acontecer. Então, é isso. É um caso, assim, eu estava pensando, né, de fazer, tentar lembrar algum caso, tem vários casos, né, de artista, ver que fica ali meio que na sensação que vai acontecer alguma coisa, quer fazer algum contato megalomaníaco que vai fazer a carreira acontecer. Enquanto isso, tem o outro que está fazendo direitinho pela internet, está crescendo, passa ali 3, 4 anos, 5 anos, sei lá, passa um tempo, o cara está estourado, né? Teve um caso da mentoria que eu faço, e aí um dos mentorados, né, teve com a galera, provavelmente a maioria já ouviu falar no nome, conhece muito bem o Rick Bonadio, famoso, super produtor, tal. E o Rick ouviu o trabalho dele e gostou. Então já, pô, é uma aprovação do Rick Bonadio, já é ótimo. E aí falou, ó, então você precisa de 100 mil reais. Aí meu aluno falou, pô, mas 100 mil reais? Uma grana. Ele não tinha essa grana, então, tipo, né, não rolou. E eu não. E assim, você pode falar, pô, 100 mil reais é muita grana, é muito ou pouco? Não sei se é muito ou pouco, sabe por quê? E eu perguntei isso pro né? Mas aonde que ia ser gasto 100 mil? E ele não soube dizer. Quer dizer, fica com aquela coisa assim, nossa, eu preciso ir pelo meio tradicional, vai gastar uma grana, você não sabe nem aonde, nem como. Então existem várias formas de fazer que eu acho que essa grana pode ser até pouca, dependendo do planejamento que for, entendeu? Não é nem essa questão do número em si, né? Mas você pode sim, pequeno, né? Partindo pequenininho pela internet, aos poucos, conquistando, entender teu público, que é isso que a gente vai falar aqui, né? Porque antes que eu quero começar a falar mesmo num conteúdo legal para você poder aplicar, tem o lance da gente ver o músico ou o artista ficar um pouco frustrado, né? Porque você vê pessoas tocando tal, e às vezes você até olha e fala, nossa, eu conseguiria fazer melhor. Isso é uma coisa muito comum, né? Eu conseguiria tocar melhor, eu conseguiria estar lá no palco, eu conseguiria estar o que está falando ali no canal do YouTube, eu também sei. Sei lá, coisas do gênero lá no canal, sabe? Alguém corrigindo, o que aquela pessoa fala no canal, eu não concordo, eu acho uma bobagem. Mas, assim, ninguém pega e faz também, né? Porque o grande lance é você fazer, entender as regras da internet, fazer, né? Não só do canal do YouTube, da internet no geral, mas tocando e fala, nossa, essa pessoa não tá tão boa assim, tá lá famosa, né? E aí acaba criando uma sensação de ansiedade, primeiro, negativa, de frustração, né? De certa forma, e muitas vezes até acaba quem está sentindo tudo isso acaba criando desculpas para si mesmo, né? Ou, sei lá, inventa desculpas, né? E é comum. E eu falei uns dias, eu até postei no meu canal falando sobre viver de música e tal, e sempre a mesma história, assim, o estilo de música que eu toco não vai dar certo no Brasil, minha cidade é muito pequena, eu não tenho banda, todo mundo que não tem banda, não tenho grana,
eu não tenho grana, fazendo music business é coisa de filhinho de papai, sei lá o quê, para quem tem grana. E várias coisas assim que, se você olhar, você vê um monte de gente de sucesso no Brasil ou de fora, que veio de cidade pequena, que veio de famílias pobres, ou, sei lá, eram ricos, né? Acha o caminho, né? A gente tem, dá para ficar aqui falando vários exemplos. Os maiores artistas brasileiros da história, se você olhar todos, salvo alguns aí, né? Tipo Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, sei lá, famílias ali, classe média ou rica, nem sei assim, mas ao certo, mas eu acho que eram, né? Mas a grande maioria não, né? Então, assim, acaba criando essas desculpas, né? Em vez de pegar lá e, tipo, simples, trabalhar como se fosse. Quando você vê alguém que está lá já, né? Tipo, você olha para cima e tá o tal do sucesso, né? Que também isso é tão relativo o que é sucesso, mas tá lá, tá bombando tá fazendo show lotado, tá na mídia, ou tá bombando na internet. Aí você acha que a pessoa, de repente, apareceu ali, né? E na realidade você não sabe o quanto que ela se dedicou, quanto que ela trabalhou, você não sabe, né? Ninguém sabe, fica achando que é fácil, né? Então, deixa eu falar um pouco sobre três principais aspectos que a gente tem que prestar atenção aqui, mas deixa eu dar uma olhada para ver o que a galera está falando aqui. Deixa eu ver aqui como é que está o negócio tudo aqui. Que a internet não está muito boa, vou ver aqui. O Gustavo Braga acabou de chegar, o Felipe Fernandes está na área, galera do curso Music Business está na área também, sempre é bom. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Dá um toque aí na galera que entrou. O Sérgio Marques perguntou de música exclusivamente online. A Karen aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se. Me dá um toque se melhorou a internet aí, que eu dei uma mudadinha aqui no lance. E aí vocês me falam se tá falhando mesmo. Você vê que a Califórnia aqui é uma beleza, né? Eu não sei se também é aqui, né? De repente é aí, né? Uhum. Tem muita grana em sucesso. Não, mas isso aí é quando tá muito sucesso, porque também gasta, né? Entendeu? É que é outro nível, né? Então, eu faço aqui na internet, mas vamos lá. Tem muita gente que acha que as coisas caem do céu, né? Então é isso, mas beleza. É sempre essa história. Bom, o que eu. Deixa eu ver aqui se a gente está melhor a internet aqui para vocês, né? Porque é aquela coisa, né? Internet, não sei se é daí, se é daqui. Não vou querer resolver isso agora, né? Então, vai. Deixa eu ver aqui se dá uma. Como você é um artista, eu vou nem entrar nesse assunto, porque seria o básico do básico, né? Que também é outro assunto muito importante, mas eu vou falar um pouco mais de internet, então eu vou partir do preceito que você está trabalhando nisso, está pensando nisso, que é o teu conceito artístico, né? Teu conceito artístico, quem você está, que é uma coisa que você vai, ao longo da tua vida, vai desenvolver, ao longo da tua carreira você vai desenvolver, tá? Então, deixa eu ver minha internet aqui, só para saber o que está acontecendo, né? Tem 160 megas de download aqui, tá bom, estou vendo aqui. O upload que é de vez em quando. Mas beleza. Tem 10 de upload aqui, então tá, teoricamente, né? Era para rolar. Bom,
Então, conceito artístico, né? Aquele conceito, quem você quer ser como artista ou sua banda, isso é uma coisa que você tem que ficar pensando constantemente, né? E você parte de um ponto. E, obviamente, o produto, entre aspas, né? Que você vai vender, que vai fazer. Show, você vai estar no canal no canal do YouTube, você vai vender produto, você vai quer acompanhar e vários caminhos assim. Então você tem conceito artístico e o produto. Mas a internet ela vai te ajudar a fazer isso. Então, mesmo que você falar aqui que eu não tenho ainda, nem sei direito o meu conceito artístico, eu acho que tinha algumas pessoas já comentaram sobre isso, não sei direito, já toco faz tempo, mas não encontrei ainda tal. A internet vai te ajudar, porque você vai sim, você vai ter o feedback real, coisa que antes você não tinha, certo? Ou no modelo tradicional, você às vezes tem que esperar muito tempo para lançar alguma coisa para ver se deu resultado ou não. Na internet, você vai fazendo o seu trabalho e você vai moldando e vai, de repente, descobrir um viés legal para sua carreira. E é super comum você ver os artistas ou youtubers ou o que seja alterando um pouco os caminhos ou começando às vezes até outro canal, mudando o título, sabe, das coisas, porque estão achando um público. Isso vai mudando. Pode cair para né, você vê pessoas indo para o infantil, indo para o mais adulto, indo para sendo mais politizado, mais música, só tocando, sei lá, tem vários caminhos que você vai achando de acordo com os resultados. E eu queria falar um pouco dessa criação, não só do teu conceito artístico através da internet, como também a própria decisão de que produto você vai fazer. Né? Então, você tem os produtos, digamos, tradicionais, né, que seria o show, gravar música, botar no Spotify e tal, né, ter a tua música, isso sempre vai ter que ter, né, se você é um músico, você vai ter que ter a música, você pode fazer a tua apresentação, aí o ao vivo não necessariamente, você pode fazer tudo pela internet, que tinha até uma pergunta dessa aí, dá para viver só pela internet, obviamente, né, mas vamos pegar as 3 principais coisas que a gente tem, a partir do momento que você tem um conceito já embrionário e já tem uma ideia do que você gosta de fazer, qual que seria o produto, né? O que você vai fazer. Aí você tem que, então, buscar o quê? Audiência. Vamos falar de internet agora. Audiência, negociação e o networking. Audiência, meio óbvio que eu estou falando, né? Audiência, só que aí você vai ter algumas ferramentas, algumas coisas que você tem que fazer para conquistar essa audiência. Tá? Essa audiência tem que ser... ela tem que ter a ver com o que você está afim de fazer, não é qualquer audiência, qualquer número, né? Muito, né? Tipo, descartando qualquer coisa fake, né? Qualquer coisa de robô, essas coisas para conseguir audiência, porque não vai ser real, não vai te ajudar, não, nos números, não vai te ajudar a encontrar o teu conceito artístico, não vai te ajudar a encontrar o que você quer vender e tudo mais. Então, audiência... A negócio está envolvido na compra e venda, né? Como que você vai vender, o que você vai fazer o call to action aí, o CTA, que a gente já vai falar daqui a pouco, negociação, e o networking, que o networking, né, que a gente vocês devem ouvir falar bastante disso, né? Que é fundamental, e não deixa de ser uma audiência qualificada, né? O networking, né? É uma audiência, porque vai chegar através da internet, vai chegar em você, só que de alguma forma ela é qualificada. Ela é qualificada no sentido que ela pode fazer alguma coisa com você, pode ser ou pode indicar algum parceiro. Esse é o network. É uma rede de contatos que vai fazer algo contigo ou vai indicar alguém. Né? Então, isso é fundamental networking para a sua carreira também. Então, audiência, essa audiência qualificada, audiência smart, digamos assim, né? Que é o network, negociação em si, tá? E várias estratégias de negociação que existe, tá? Porque, assim, quanto mais você tiver audiência, provavelmente mais network que você vai ter e provavelmente, né, ter mais, certo? Oportunidades em escala. Você vê que o meu caso do Megadeth, né? Tipo, já tinha uma carreira, fazia um monte de coisa e por causa de network chegaram no meu nome e aí foi uma oportunidade. Obviamente, você tem que estar preparado para agarrar a oportunidade, senão também não adianta nada, né? Então, e para quem não sabe, eu tenho uma pergunta aí, o que é networking, né? Network é rede de contatos,
tradução plena, rede de contatos. Qual é a sua rede de contatos? Quem você conhece? Não é que você precisa conhecer o cara, presidente da gravadora também, você precisa conhecer o prefeito da cidade. Não é isso, é a tua rede de contatos. Pô, você conhece um fotógrafo que é legal. Você tem um filmmaker que é um carinha que faz... que conhece sei lá, um empresário de uma banda um pouco maior. Você conhece outro músico que também conhece, sei lá quem, sabe? Alguém que conhece alguém. E você tá, tipo, a uma pessoa de distância de alguma pessoa que pode te ajudar na tua carreira. Esse é o network. Você pode, então... E a forma óbvia de trabalhar isso, mais fácil, é você sempre entregando o que aquela pessoa precisa. Né, essa rede de contato, o teu contato, o que ele precisa. Você entrega primeiro, depois, uma hora, na reciprocidade, na lei da reciprocidade, vai acontecer de você receber de volta. Eu dei o caso do Megadeth aqui, que foi comigo, né? Mas, na realidade, eu participei, eu fiz um favor, né? Foi legal pra caramba, foi um favor que eu curti, precisava de um guitarrista num show no Brasil e na Bolívia, que eu tava com o Angra lá no festival, não sei o que, precisavam de um guitarrista. O Angra ia tocar no evento, e aí eu ajudei os caras que precisavam lá, tá? Resumindo a história. Quer dizer, eu ajudei quando precisou, sem pedir nada em troca. E aí, prestei ali, foi legal o momento, e, claro, eu fiquei amigo de vários caras americanos ali, dentre eles o Dave Ellison, baixista do Megadeth, entendeu? Então, não fiz pensando nisso, fiz simplesmente porque eu sei que tudo isso é importante para o teu network, né? Então é isso, rede de contato, você vai só alimentando a rede de contato. Se a tua audiência, que vai muitas vezes chegar através da audiência mesmo, vários contatos que eu fiz, de patrocínio, de outros contatos, muitas vezes vem através da mídia social, que a pessoa chega através da audiência. Como os micro-influenciadores, né, pessoas abaixo de 10 mil seguidores, assim, micro-influenciadores, estão cada vez mais fortes e relevantes para as marcas de patrocínio ou para eventos, coisas assim. Então, vai ser daí que vai aparecer muito network, pode ter certeza, tá bom? Então, vamos lá, audiência, network e a negociação. E às vezes pode parecer, não sei se parece complicado, né? Tipo, pode parecer até complicado, mas é que tudo isso é possível você estudar, tá? É possível você aprender, não é um negócio que, sei lá, sabe, o conhecimento disso. Quando eu comecei, se pegar pessoas pré-internet, quando eu comecei, se eu quisesse business, tipo, simplesmente não tinha. Tinha livro em inglês, escritos por advogados, uns livros, tipo, uns negócios gigantes, assim, tipo, calhamaço, livro gigante, com termo técnico em inglês, difícil pra caramba, numa realidade que nem era do Brasil, sabe? Tipo, completamente. Você tinha que... Eu ficava olhando aquele negócio lá e tentando pescar o que eu poderia utilizar para mim, mas era um negócio gigante. Eu lembro de ter comprado, tinha uns livros lá, ficava vendo aquilo, e muito longe, não tinha. E a possibilidade de alguém que já tivesse feito no Brasil alguma coisa já ensinar era zero, não existia. Eu não conheci ninguém. Alguém que tivesse, que eu me inspirasse, que tivesse conhecido, não sei o que e tal, e as coisas era zero. Não tinha. Então, você tinha que buscar em livros de outras áreas, aí você buscava livros de, sei lá, de business, ou sabe, de outras áreas, né? De empreendedorismo, de uma forma geral, para ver se pegava alguma coisa e aplicava na música. Mas de música, mesmo falando, não tinha. Então, assim, hoje, gente, eu mesmo tenho 7 cursos online, ensinando guitarra, ensinando music business. Então, assim, você pode aprender agora, tipo, com quem está fazendo. Eu acho que a grande diferença do que foi e do que é a internet, né? Do que era antes o aprendizado do que é a internet. Você pode aprender com quem está fazendo. E não tem nada melhor do que você ter como regra você aprender com quem fez, com quem foi lá e bateu, sabe, quebrou a cara e tal, se ferrou e aprendeu e masterizou aquilo e pode estar te contando como é que faz. Né? Isso aí é uma das regras que você, quando conhecer alguém que está fazendo bem feito alguma coisa, está
conseguiu, entre aspas, o sucesso, né, na carreira, vai lá e conversa com a pessoa, o que ela fez, entendeu? Tenta beber ali um pouco daquele conhecimento, porque é realmente muito importante. O segredo do sucesso é você. Aí você vai lá, busca fazer diferente e fazer melhor e conseguir até mais, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na interação da galera. Deixa eu ver aqui. Muitos comentários. Vou dar um refresh aqui também. Beleza. Rio tem muitos bares e eventos de motos, é isso? Aqui. Vamos lá. Aqui. Mais recentes. Um monte de pergunta aqui, hein? Vamos lá, então, ó. Vamos falar de audiência, tá? Que você tem essas habilidades aí que eu falei, audiência, você tem que ter, né? Você tem que ter, criar audiência e aprender a negociar também suas coisas, tá? Então, tem vários exemplos aí, a gente pode falar de alguns exemplos, né, de um exemplo clássico, já não, 6, 7 anos atrás, talvez, da Lindsey Sterling, que é uma violinista, uma menina, que ela foi naquela American Got Talent americano, os jurados lá, a mulher do Ozzy Osbourne lá falou que ela não quer ter público, sei lá, o cara falou que ela não, sei lá, não tinha talento, sabe, tipo, descascou a menina lá, e beleza. E ela, hoje em dia, tem inscritos no YouTube, quer dizer, ela não foi pelo caminho tradicional, né, foi lá, tipo, descascar a menina, né, para a América inteira, aqui para os Estados Unidos inteiro, e falando que não tinha talento, que nunca ia lotar um lugar, que não sei o que, não ia dar certo, que não ia conseguir encher um teatro em Las Vegas. Aí vai lá, monta o canal do YouTube, grava os covers no violino, uma menina tocando violino, fez uns negócios super bem feitos lá, aprendeu o caminho do YouTube, provavelmente deve ter estudado bastante ali a plataforma, né? Entendeu 11 milhões e está não só lotando teatrinho em Las Vegas, mas está fazendo turnês gigantescas nos Estados Unidos, sei lá, gigantescas, tipo, das artistas que mais ganham nos Estados Unidos, sabe? Tocando violino instrumental. Então vai vendo, né? Mas se você começar a olhar outros exemplos, você também vai ver de pessoas que, tipo, há pouco tempo você nunca tinha ouvido falar, de repente tem um monte de seguidor lá, tá começando a fazer, tá fazendo showzinho, tá fazendo eventos, tá viajando, tá tocando, sabe, tá sendo reconhecido. Então, de repente, a internet inverteu as coisas. Antes, um artista demorava muito para chegar num ponto, tinha que passar por vários momentos da carreira, assim, hoje em dia, de repente, acertou a mão na internet, acertou a mão no conteúdo, engajou bem com a galera, de repente, em pouco tempo, tá relevando de ter milhões nem nada, tá? Não confunda isso em, tipo, ser sei lá, o Whindersson Nunes, sei lá, alguma coisa assim gigantesca. Não é isso que a gente tá falando. Tá falando de você ser de repente, até um micro-influenciador ali no teu nicho e conseguir, sim, fazer show, ver de música, ter oportunidades, criar networks maiores, melhores, e assim a tua carreira vai se desenvolvendo, né? Então, assim, esse exemplo aí que eu dei da Lindsey aí, da violinista, é mais para ver que nem sempre o método antigo, o método barreiras, né? Porque você tem que passar pelo crivo de várias pessoas no meio do caminho. A internet não, ela é livre. Então, você tem que realmente criar essa audiência. Então, vamos falar de audiência, já que a gente tem um monte de coisa para falar, vamos falar especificamente. E aí, dentro da audiência, vamos ter 3 pontos aqui, tá? Aí anota aí, para vocês sempre terem consciente isso, porque de repente é bom você anotar
você vai falar audiência, eu preciso aumentar a audiência, eu preciso botar, sabe assim, tipo, pela internet, um barzinho lotado, até ter um estádio lotado, você tem até 50 mil pessoas inscritas no teu canal, 100 mil pessoas, 1 milhão, sabe assim, ter esse raciocínio. Tá? Então, para você ter a sua audiência, porque no momento que você tiver audiência, mesmo que seja de algumas mil, você já começa para você começar a minha carreira. Então, audiência. Aí você vai dividir em 3 partes. Identificar essa audiência, então, identificação, atração, tá bom? Então, você vai identificar qual que é essa audiência. Identificar a audiência, atrair essa audiência, não adianta identificar e falar, olha lá, tá lá, esse cara foi, esse aí, você gostaria da minha música, ele tem cara que vai gostar da minha música. Mas você não tem que atrair para os teus canais, né, para a tua mídia social, você tem que engajar com essa pessoa e ela vai ficar ali, então, engajada pelo teu conteúdo. E aí ela fica contigo. E aí ela te segue e te acompanha, e aí você tem esse poder que você identificou, que está no teu nicho, né? E ela não teve um rebote, né? Porque, tipo, não respingou, né? Um rebound, né? É que nem site. Você pode, de repente, identificar que para você, aí esse público, essa pessoa vem no teu, sei lá, no teu Instagram, no teu YouTube e não fica. Não assina, não comenta, não dá like, não dá nada. Por quê? Aí você tem que entender, né? Ela não vai engajar porque o teu conteúdo não está identificou, mas você não conseguiu, você identificou, você atraiu, mas não engajou, porque teu conteúdo tem alguma coisa que não está batendo, né? Então aí você vai percebendo essas 3 fases, tá? Porque a primeira fase é a identificação, porque eu vi alguns comentários, não sei o quanto de vocês que estão me assistindo, o quanto que você faz para perceber e identificar realmente onde está teu público. Porque como a internet tem muita coisa, tem tudo de tudo, e todo mundo vê um monte de coisa, e aquela coisa toda, né? Com muito barulho, você ter, tipo, navalha, entrar certinho ali no teu nicho. E trabalhar teu nicho e começar por ali. A partir do momento que você, então, começa a crescer, você começa, de repente, falar coisas mais abrangentes para públicos maiores. Mas o ideal, como sempre isso sempre, estilos de música sempre foi de trabalhar um público base, tocar ali no barzinho, tocar ali direto, trabalhar o público base para ir expandindo. Aí, um momento, você faz o chamado crossover, né? Começa a atingir um público maior e tal. Aí você estila para ficar um pouco mais abrangente. Você vê um monte de banda ao longo da história fez isso. Mas voltando para a internet, então fica assim, anota aí: identificação, atração, certo? E engajamento. Não pode deixar a pessoa chegar em você e já deu trabalho de identificar, já deu trabalho de atrair. Aí você deixa embora, tem que ficar, tem que gostar do teu conteúdo, beleza? Então, assim, porque quando você entender sua audiência, como ela se comporta, qual produto que ela veste, quais outras bandas, quais outras coisas que seu possível fã faz, aí você começa a entender como você pode se comunicar, certo? Deixa eu dar uma olhadinha na galera aqui. Então, deixa eu ver aqui se está tudo bem. Beleza. Eu posso até lembrar do próprio Angra, né? A gente nem usou muito isso, porque a gente sempre teve um posicionamento, aí já entra o negócio do posicionamento. Né? Como artista, a gente era um artista autoral, né? Uma banda de música autoral. Mas eu lembro uma época que tinha lá o Faça Elevar, né? O Pegasus Fantasy lá, o Sanseia. E a gente ia no show, todo mundo queria ouvir aquela música, só que a gente acabava tocando, tocava um pouquinho,
tal, e identificou que o nosso público era aquele público do anime, que é o Senhor dos Anéis, né? Tipo, aquele mundo, né? Do RPG e tal, né? Porque, não foi a minha época. Minha época eram, tipo, muito mais... Eu, sei lá, quando eu tava uns 20 e tantos anos, aí a galera de 15, 16 que gostava da banda, tava no anime. Aí quando rolou o negócio do Pegasus Fantasy, por exemplo, foi enorme, que o Edu gravou a música, né, a abertura. Então é um símbolo fazer. A gente não fez porque a gente tinha o lance do Angra, que já estava lá meio consolidado, de certa forma, como banda autoral. Mas se eu tivesse na internet e tivesse percebido isso, pô, você pega a guitarra, sai fazendo um monte de... como várias pessoas fizeram na época. Vai gravar vídeo do YouTube de tocando música, não sei o quê, e vai encontrando que existe esse caminho. Por exemplo, né? Por exemplo, não estou falando para fazer isso, mas, por exemplo, que você percebe que teu público, né, essa identificação do público, e aí você atrai com alguma coisa que tem a ver com esse público, certo? O conteúdo está constante e está de acordo com esse público, e mais algumas coisas que eu vou falar aqui, e aí você começa a ter esse engajamento maior mesmo, né? Então, sempre você vai lá, você tem que identificar, atrair e ter um engajamento, beleza? Porque à medida que você dá esse match aí, que você identificou e começa a ter público, e você está com o público engajado, e você começa a crescer esse público, aí começa a ficar mais fácil você definir melhor. Você vê como o teu conteúdo em si, de conceito artístico, de repente, por causa disso, se define, porque você percebeu uma coisa e você fala, não, agora eu vou abraçar, vou tocar música de anime na guitarra, vou abraçar isso aqui, vou só fazer isso. E aí você começa a ver que está dando resultado, e você vai mais a fundo. Estou falando para fazer isso, mas você vai mais a fundo, que você identificou, atraiu, está engajando, então acelera, certo? Porque aí você aumenta a audiência, e aí sim você pode, então, definir, você começou a definir melhor o teu conceito, então... E também vai te ajudar a definir o produto, certo? Porque uma vez que você tiver várias pessoas te ouvindo, aí você já sabe que tem um conceito da pirâmide, que eu até explico pirâmide normal, né? De, tipo, primeiro vem o cara que é fã, dá um like, gosta, segue, aí depois pode ir num show, ou pode comprar uma camiseta do teu, sei lá, do teu canal, do teu negócio, pode te ajudar num Patreon da vida, aí tem vários shows, começa a ter mais pessoas, você pode vender um meet and greet, você pode vender o merchandising, aí de repente vem marcas te patrocinar, marca de roupa, marca de equipamento, sei lá, e aí começa a crescer nisso, porque essas coisas... Mas existe uma certa pirâmide, né? Alguém que só te acompanha, mas não compra nada teu, alguém que compra alguma coisa, vai num show lá de 15, 20 reais, alguém que já compra, vai no show, mas compra camiseta, compra algum curso, no caso, um curso, pode comprar uma guitarra minha, vai, do Kiko, guitarra de, sei lá, quantos mil reais, entendeu? Aí começa a ter essa pirâmide de pessoas que acabam gastando mais contigo, né? No meu caso, pode ter, quero aprender music business, fazer uma mentoria, vai nessa pirâmide, até no Megadeth, por exemplo, que vai no camarim, faz o meet and greet, pode dar uma volta no palco, pode assistir 3 músicas do palco, né? Isso aí eu nem lembro quanto custa. Mas, sabe assim, você pode... se você tiver você tem 100 mil de pessoas que dão like, você consegue vender, não sei, aí tem que só fazendo para ver quanta conversão você vai conseguir lá no topo da pirâmide para vender um meet and greet mais caro, por exemplo, mas você vai conseguir algumas pessoas lá, com certeza, 10, 15, entendeu, que vão no show e pagam por isso. Você vai conseguir a minha mentoria, lá, 10 pessoas que pagam 15 mil reais para ter a mentoria de Music Business. Então, esse tipo de coisa, você consegue fazer uma pirâmide nesse sentido, tá? Isso tudo é audiência. Se não tiver audiência, fica difícil você ter o teu produto, beleza? Então, assim, eu sei que eu tenho tantos seguidores no YouTube, no Instagram,
Mas aí eu não tô ganhando dinheiro diretamente da internet, do YouTube, por exemplo, né? Você vai fazer de outras formas, tá? Então vamos lá, vamos tentar, vamos agora diretamente, que eu quero mostrar aqui, como você pode identificar, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida antes de começar, mais um, pegou esses 3 pontos aí que eu falei, está muito simples, todo mundo já sabe isso, se a gente vai aprofundar mais, depois eu quero falar um pouco de encontrar essa audiência e falar um pouco de Instagram também, umas dicas para vocês de Instagram bem importantes, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Até chegar, hoje em dia quem não tem um nome não consegue show, cara. Então, é o que eu falei, você tem que trabalhar a audiência pela... Tem vários artistas novos aparecendo, lotando casas, cara. Tipo, isso pra mim não é desculpa. Tem que tomar cuidado e achar desculpa nas coisas. As coisas não vêm de uma hora para outra. Se você pegar artistas que estão aí, que são novos, cantoras novas, sei lá, artistas novos que estão lotando uma casa, vieram fazendo da internet faz tempo. De repente chega num nível de seguidores que consegue ir pro teatro e lota. Tem vários casos aí, inclusive youtubers grandes que vão e lotam teatros aí, fazendo eventos, entendeu? É assim, só que uma coisa não acontece da hora para outra, que talvez um dos maiores problemas seja essa ansiedade de achar que tudo vai acontecer em 3 meses, 6 meses. Espera lá, não vai acontecer. Existia um tempo que as pessoas entravam e ficavam 5 anos na faculdade estudando um negócio para depois de tentar. Você hoje tem a possibilidade de já com teus 16, 17 anos, 20, com a idade que você não vai... Tomara que você consiga, em 2 meses, conseguir isso, mas conseguir ter um super público. Mas a realidade é que o próprio algoritmo das mídias sociais, de certa forma, eles são exponenciais. Então, você vai conseguir, você vai começar de leve mesmo para depois ter essa alavancada. Entendeu? Tem que pensar no longo prazo. Quem só pensa no curto prazo, pode perguntar com as pessoas que deram certo, ou vai ler sobre a vida das pessoas que deram certo em qualquer ramo. Tem sempre o pensamento de longo prazo, tem sempre o pensamento de estar ao lado, de aprender com pessoas que já passaram por aqui, pesado constante estudo. Não tem, tipo, não vou conseguir, porque hoje em dia não dá mais. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil. Quisera eu que tivesse nascido hoje. Vocês reclamam muito, cara. Vocês não sabem o que é difícil, não sabem mesmo, mas não vou ficar dando uma de paizão aqui querendo falar que é difícil. Já foi muito difícil, hoje em dia, mas beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui algumas das perguntas que estão... se tiver as perguntas que eu vou fazer no final, eu vou ler mais as perguntas que estão aqui na página que eu deixei o link. E os comentários do YouTube ficam meio... Já viu, né? Tipo, não, mas isso aí só para no país de primeiro mundo, isso aí só para quem toca axé. Tudo bem, se você toca sertanejo, axé, sei lá, funk, existe a possibilidade. Existe a possibilidade de você ir, tipo, ficar gigantesco, entendeu? Só que tem que lembrar que a concorrência também é mais acirrada, entendeu? E o investimento é muito maior. E você botar grana... Eu conheço um monte de gente que botou grana pra caramba, também não deu, entendeu? Porque acha que é fácil, entendeu? Mais um aqui, foi o José Fernandes, falando do funk, da qualidade, baixista. Tudo bem, se você quiser tocar no estádio lotado, fazendo uma música, sei lá, certos estilos, é difícil. Sempre foi assim, né? Você não vê um músico de jazz lotando 10 dias aqui num estádio lotado, entendeu? Mas você vai ver o Bruno Mars fazendo, entendeu? É normal. Você gosta de um estilo de música, você olha para os grandes artistas de estilo de música e vê por onde eles foram, entendeu? E já cria uma certa noção para você, né? Vamos lá, então. A gente falou de conquistar a audiência, certo? Então, a audiência, você vai ter que identificar essa audiência, porque todo mundo está na internet.
está tudo na internet, como que você fala, meu, eu não sei nem por onde começar, né? Então, a gente vai usar outra palavrinha em inglês, que é o benchmarking, tá? Que nada mais do que de quem já está acontecendo, tá? Tem essa palavra bonita que os caras do business usam, é gringa e tal, mas você precisa dar uma comparada, você vai lá, beleza, eu gosto disso, a gente estava falando de tocar guitarra anime, vai supor, mas não precisa ser guitarra, não precisa ser anime, tá? Mas só como citado o exemplo da Lindsay ali e tal, e o caso do Angra, que a gente estava tocando, de repente rolou aquele negócio do Pegasus Fantasy, não sei o quê. Por exemplo, identificou alguma coisa que você fala, pô, é legal, eu gosto desse negócio de anime e tal, eu vou fazer isso aí, tá? E aí, tá, pode ser Instagram, você pode dar uma olhada no social media no geral, você pode até escolher o YouTube, vai. E você vai lá olhar os 10 mais do YouTube, beleza? Então aí você vai fazer esse comparativo acontecendo. Quem são os caras, os canais que estão mais acontecendo? Quem está no topo, certo? Desse nicho que você está afim. Se você é uma cantora de MPB, voz e violão, tá compondo suas músicas, também vai que estão tão bem. Você pode também olhar o que está na internet bem e o que são às vezes nem sempre os grandes cantores também são grandes na internet. Aí você dá uma olhada geral, mas você pode olhar na internet. O que está rolando? Então, você os 10 mais. Eu até diria para você pegar quem está no topo. De repente, você pega uns 5 ou 10 que estão no topo e pega de 5, para também não ficar muita informação, que não são tão grandes, mas estão começando a ficar falados, estão crescendo essa esteira aí esteira não, essa subida aí, né? Essa subida exponencial, tá? E tem um jeito de ver isso, já vou falar aqui, tá? Então você vai analisar isso, quem está no topo e quem você percebe que está começando a ser fazer música cover de videogame, alguma coisa assim, ou de, sei lá, de anime e tal. Você pode dar uma olhada lá. Tem, tipo, no violão tem aquele Ed Vandermeer, deve ser holandês, né? Tem 1,5 milhão. O cara tocando fingerstyle no violão, um monte de cover e tal. Tem a própria Lindsay, é gigante, mais de 1 milhão. A Lindsay tem uns milhões, né? Esse cara deve ter 1 milhão e tanto. Aí vê lá, beleza. Aí você faz uma análise. Pode pegar de brasileiros. Aí você faz uma análise, né, rápida do que acontece. Que eu estava vendo agora, ele até tem um ponto fraco, com o Instagram dele, ele nem mostra, eu acho que não, é uma decisão dele, na realidade, não sei nem se é um ponto fraco. Ele usa o Instagram mais como uma coisa pessoal, e o YouTube é uma coisa, pelo jeito, mais da música dele mostrando. Poderia usar o Instagram para dar o crossing aí, o Instagram puxa o view do YouTube e o YouTube puxa o view do Instagram. Se ele colocasse todos os lances dele tocando violão no Instagram, ele teria um Instagram gigante também. Mas beleza. Aí você vai lá, faz essa análise, que provavelmente você já deve ter feito isso, mas você faz isso mesmo, tipo, anotando mesmo, de repente tira um snapshot ali da tela, vê os números, anota, põe no Excel, sei lá como você vai fazer. Mas você anota certinho, você vai lá, qual que é o número de seguidor, porque aí você vê o tamanho, de quanto tempo já está fazendo, você vê a periodicidade que esse artista está usando, porque isso é muito importante, a periodicidade. Aí você fala, não é à toa que está grande, porque também toda semana tem 2, 3 vídeos, né? Você vê a média de visual, está tudo aberto para você estudar, não é segredo de ninguém, não tem segredo industrial, né? Você vê como é que a capa do canal do YouTube está sendo usada, você já repara qual tipo de produto que esse artista que está bombando, ou esse que está crescendo, já está utilizando, se tem uma lojinha, se leva para o site, se tem link, se tem produto de afiliado, se tem alguma patrocínio de roupa, se está fazendo propaganda para alguém, se tem product placement, se dentro do vídeo dele já está aparecendo, e aí, tudo bem, eu tenho o telefone aqui, sabe, assim, já tem coisa que você vê que está ganhando dinheiro, o vídeo, ele fala, olha, tem esse patrocínio por tal marca, ou tal empresa, você já tem um Patreon, ou de repente já tem datas de shows, aí você vê, opa, já saiu do YouTube e já está fazendo show, sabe? Ou está
fazer, você começa a analisar tudo isso, tem que fazer uma análise, porque você está entendendo, você está encontrando sua audiência, né? Você primeiro tem que encontrar a sua audiência, você tem que entender, para aí sim, para você atrair depois, você tem que identificar, porque senão você filma e gosta de ver um monte de coisa, eu gosto de ver um monte de coisa na internet de forma diferente, mas eu tenho que entender que na hora que eu vou trazer para minha carreira, eu tenho que estar mais focado ali, né? Mesmo que você goste de um monte de coisa, você gosta de desenhar, tocar guitarra, você tem que, né, definir ali, porque senão fica muito solto também. Beleza? Aí, beleza. Aí você fez esse benchmarking superficial, né? E aí, beleza. Qual que é o próximo passo? Você entendeu? Nesses canais, que vídeos são mais relevantes para aquele público? Você vai ver, tá escrito lá. Porque você vê quantos views tem certos vídeos desses canais. Alguns têm muito a entender também, dado pode ter sido alguma coisa por causa da política, por causa de alguma coisa que aconteceu socialmente no país que gerou alguma coisa, né? Aquele post, mas com bom senso, e começa a ver quais são os melhores caminhos para você gerar assuntos interessantes para essa audiência que você quer chegar, beleza? E aí você começa, então, a criar o teu próprio conteúdo, beleza? Baseado nisso tudo que você estudou. Vai fazer do teu jeito. E começa a fazer. Agora, tem duas ferramentas que são legais de você ver. Uma é o Social Blade, tá? Então, social, de social, né? Blade, que Blade, B-L-A-D-E, né? Social Blade. E tem o Vidlog também, V-I-D-Log, L-O-G. Tá? Então, Vidlog é essa Social Blade. Você vai na Social Blade, lá de graça, lá, você entra lá, bota o canal desses anos, faz o comparativo, e aí vai estar esses números bem claros lá, quantos seguidores, quantas postagens, e você vai ver também quantos seguidores cada vídeo está tendo por semana, por dia, o crescimento do canal, e ver, principalmente se você tiver um canal do tamanho do teu, por exemplo, mas você consegue ver se aquele artista está crescendo mais que você. Vamos supor, vocês dois têm 20 mil seguidores. Independente do número. Está crescendo 300 seguidores por dia. E o teu está uns 10 seguidores por dia. Opa, tem alguma coisa errada. A gente é do mesmo tamanho e tem 300 seguidores novos por dia naquele. Quer dizer, o que significa? Que daqui a um ano exponencial vai ser o que vai estar com 500 mil seguidores, você vai estar lá com, sei lá, você vai estar com 25 mil, você vai estar andando, né, progressão aritmética, somando ali, e o outro canal vai estar na progressão geométrica, e vai 500 mil, e o outro está com 1 milhão, você fala, nossa, o que aconteceu? Então você consegue perceber, e aí você, tendo esses números, você consegue, sim, analisar melhor esse crescimento, que vídeos têm números mais relevantes, e assim você criar o teu próprio conteúdo. Principalmente se você não sabe direito o que fazer, entendeu? Então você achou o público e você achou o benchmarking ali, você achou quem está fazendo direito. Você achou quem está fazendo direito, ora, então eu vou fazer parecido, vou fazer do meu jeito com esses assuntos. Aí você pode utilizar o mesmo tipo de conteúdo parecido com a tua linguagem, né? Você tem que, obviamente, achar a tua linguagem. O Vidlog, que eu falei, ele vai te ajudar a achar que tags esses grandes canais estão utilizando. Então, se você já vê o que está sendo procurado, que tags estão funcionando. Então, você começa a taguear seus vídeos de forma como os grandes fazem. E aí você, de repente, pega um pouco a onda da parada, entendeu? Porque você tá tagueando e provavelmente, se você postar com constância, porque a gente tem que sempre lembrar isso, postar com constância, postar com qualidade de conteúdo a ver com o público,
certo? E aí você vai provavelmente pegar surfar um pouco essa onda do crescimento desses canais que são grandes, que estão esses assuntos, dê uma pesquisada. Então, assim, você consegue o quê? Identificar melhor a sua audiência, beleza? E aí você, então, vai lá, produz o conteúdo, e aí você vai crescendo a audiência, e você vai ter um poder na mão muito maior. Mas você está falando tudo como se eu quisesse ser um youtuber, né? Então, eu não estou falando isso para ser youtuber. Se fosse youtuber, aí é tudo isso a 10ª potência, tá? Ou mais. Eu tenho uns amigos youtubers fortes aí, e eu sei muito bem mais, tipo diariamente, tá? Diariamente, vendo todos esses números aí, tá bom? Então, assim, mas conteúdo é rei, como se diz aqui, conteúdo é a moeda da parada, né? Então, você tem que entender como você cria o conteúdo baseado no direito, tá? Isso é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, porque muda os algoritmos, muda a vontade das pessoas. Essa época de fazer cover de música de videogame teve uma época que foi muito forte. Já os caras que estavam jogando videogame cresciam pra caramba. Não é da mesma forma como já foi. E isso vai mudando, né? Mas mesmo que você não queira, você não estou falando isso para você ser youtuber, estou falando isso só para você usar social media de carreira, tá? E aí você faz o conteúdo direito, aumenta a audiência, e a partir do momento que você conseguir audiência, crescer a audiência, você começa a ter poder para você, de novo, definir o teu conceito artístico e criar teus produtos de acordo com essa audiência que você está percebendo que você está conquistando. Beleza? Deixa eu ver aqui os áreas da galera, por enquanto. Dá um refresh aqui nas perguntas. E fala aí se tá legal o que eu tô falando, se tá rolando ou não. Vidlog, Vidlog, VIDLOG. Tá? Aí você pode ver os tags e o Social Blade também. Não sei se... Deixa eu ver aqui os... Eu vou responder a galera mais no final, tá? Senão eu perco a linha de raciocínio aqui. O Fox aqui falou que não é um caminho fácil de trilhar. Não desistam, acreditem em si. Claro, para quem não tem conhecimento necessário. Deve ser meu aluno, fala que estuda comigo, o curso do Kiko é legal. Qual o nome do segundo site? Travou aqui, é o Vidlog, a gente já falou. VID. Peraí, o Fox tinha mais coisas aqui, várias coisas. O Sam, né? É isso aí. Vamos falar um pouco de Instagram também, mas você entende? Isso aí, você vê como são as coisas de... Você tem que entender, dá para você estudar, entendeu? Se você entender um pouco essa jogada, tempo para fazer as coisas, cara. Vocês têm tempo, né, meu? Então, vai lá e manda ver, cara. Não tem essa. O Felipe Fernandes falou aqui chamou atenção. Se a tag não for condizente com o conteúdo, tá falando das tags. Se você olhar, eu falei aqui, não falei para tipo, cara, faz um vídeo de guitarra e bota a tag do que tá rolando Bolsonaro, assim, tipo, não é isso, né? A tag do teu benchmark de quem que tá no teu nicho, né? Então, você toca guitarra daquele certo, sei lá, você é uma cantora, vou sair da guitarra, você é uma cantora de MPB, então você é uma MPB, ou de cantores que estão no YouTube com vídeos bombadaços ali, e vai ver o que elas estão tagueando ali, o que está funcionando para aquele nicho ali, para aquela tribo, para aquela galera, né? Aí, beleza? Então é isso, beleza, galera? Bom, espero que tenha ajudado tudo isso aí, né? Que eu falei. E aí tem mais... Bom, falei que ia falar do Instagram também, eu já respondo já. Fala mais algumas coisas do Instagram.
eu vou fazer 3 masterclasses. Eu faço para os meus alunos. Eu tenho os alunos do Music Business, que são R$3.000 de Music Business, e eu faço essas lives com eles, né? Eu vou fazer, então, a mais, só sobre esse negócio de internet, para os alunos do Music Business, 3 masterclasses sobre esse lance de internet. Aí, com mais outras ferramentas, a gente fala um pouco de Instagram hoje também aqui, tá? Passar mais umas dicas, mas eu vou falar com mais conteúdo diretamente para os alunos, e é que eu decidi fazer, para quem tiver interessado, eu tenho um curso que é o Profissão Músico, que é um curso que custa 200, né, 10% do preço, R$297, e que eu decidi fazer o seguinte, quem for aluno também do Profissão Músico, também pode assistir essas 3 masterclass que eu vou falar só sobre internet. Então, se você não é aluno do Profissão Músico ainda, vou deixar o link aqui no Profissão Músico, beleza? Só 50 vagas, porque aí dá para dar atenção para todo mundo. E aí, você é do Profissão Músico, R$297. Vou deixar o link aqui no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o link aqui certinho. E aí, se você não for aluno, se inscreve agora. Os 50 primeiros, então, vão participar dessas 3 masterclasses que eu vou fazer só sobre conteúdo social media. Eu vou entrar em outros assuntos, obviamente, porque a gente vai dar tempo de falar aí, né? Aqui a gente está 1 hora, aqui a gente vai ficar 2 horas, então vou fazer 3 dessas masterclasses bem completas, Instagram, YouTube, como conquistar audiência, como monetizar a audiência, que é outro segundo passo, né? Formas de você monetizar a audiência e você ir para frente, tá? Ele é para mostrar os caminhos possíveis, tá? Os caminhos possíveis dentro da música. Eu acho que quem toca, às vezes, não tem nem noção dos caminhos possíveis que você pode... Tá, porque às vezes você acha, eu só vou fazer show, eu vou fazer o quê? Você pode fazer show, você pode acompanhar o artista, você quer tocar numa banda maior, como que você faz para entrar? E como você pode usar a internet para esses diversos caminhos dentro da música, né? Você não tem só um caminho dentro da música. Ou não é só dentro da internet que você vai fazer. Você vai usar a internet para vivo, que é a tua paixão tocar ao vivo. A minha, eu adoro tocar ao vivo. Podia ficar fazendo só a internet? Poderia. Mas eu gosto de viajar. Eu sou viciado em viajar, conhecer o mundo com a guitarra e tocar para as pessoas. Então, assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Então, assim, eu gosto de tocar. Então, como eu faço para usar a internet para levar também, para me deixar para tocar, para mostrar que eu quero tocar, entendeu? Então, às vezes, o conteúdo da internet, quando eu vou fazer... mesmo quem acompanha meu canal viu que eu postei alguns shows da turnê de trio que eu fiz na Europa. Se você olhar os views, eu sei que outros tipos de conteúdo no meu canal dá muito mais view. Dá muito mais view. Mas, ao mesmo tempo, eu também mostro que quando eu posto esses vídeos do show ao vivo, tem resposta da galera, fala, que legal, não sei o quê, pô, tal, eu também queria estar tocando, não sei o quê. E aí tem quem contrata show, falou, Kiko, aí manda e-mail, manda um contato. Vi que você está fazendo show, vamos fazer aqui também na minha cidade. Vamos fazer, eu tive contra do Brasil, do México, do Japão, o próprio na Europa, que eu fiz Itália e França, falaram que dá para fazer, sei lá, mais 20 shows daqueles. Então, só de postar na internet, eu tenho engajamento da internet, mas se eu quiser, é uma propaganda do tipo, sabe? Aí se eu faço, como eu já fiz, falar de palestra, alguma coisa assim, ou de music business, aí eu sou convidado para fazer palestra de music business também, entendeu? Então, dá para você usar a internet para alavancar várias coisas, para mostrar, para você fazer o network, para você criar uma audiência. Então, voltando lá. Só que aí você precisa saber, tipo, você músico, quais são as possibilidades. Então, o Profissão Música é um curso de R$297, então bem mais barato do que o Music Business, e ele mostra os caminhos, você nas ideias, vários insights para você ficar claro para onde você quer ir. Aí, você tendo também essas lives que eu vou fazer, essas aulas masterclasses, 3 que eu vou fazer, para os alunos do Profissão Músico, você pode utilizar
o caminho que você decidir agora, né? Porque, afinal de contas, no Profissão Música eu mostro vários caminhos e eu provavelmente passei por todos lá. O que eu não passei muito, que eu tenho vontade de fazer, é fazer música para... Tinha algumas músicas minhas usadas em propagandas, mas eu nunca compus mesmo para teatro ou para cinema, alguma coisa assim, né? Então, que é mais um caminho dentro da música. Ou para videogame, por exemplo, né? Eu até já tive música minha dentro de videogame, mas era música que eu já tinha gravado, né? Eu não compus feito para videogame. Música, os caminhos, aí você fala, opa, é aqui que eu me sinto, que eu gosto. Produção, tocar ao vivo, é música para game, o que seja. Aí como você vai usar a internet para alavancar essa tua carreira nesse nicho que você... E agora eu vou dar uma olhada mais umas perguntas aqui, responder mais um pouco, vou falar um pouco do Instagram também, que é relevante aqui para as perguntas de vocês, tá bom? Que eu vou aqui na galera que deixou várias perguntas aqui, deixa eu dar um refresh. Tem comentário pra caramba, então, as mais complicadas. Deixa eu ver aqui. Estúdio, boas propostas, já começa a falar enrolado, fala português, fala inglês, português, não sei o que, nossa, eu tô enrolado. Então, legal a proposta de cursos mais baratos, Music Business. Não, sim, é o que eu faço, entendeu? E sempre lembrando que todos os meus cursos têm isso, né? Mas é sempre... Você pode pagar em 12 vezes, R$28, vai dar R$28 nos quebrados lá. Pagando em 12 vezes, então R$28 por mês, tranquilo, não dá nem R$1 por dia. E também tem a garantia, tá? Você pode assistir lá, não sei o que, se não gostar, aí você pede dinheiro de volta, sempre lembrando da garantia. A gente tem um grupo do Facebook também, então pode fazer um network lá dentro mesmo, pedir ajuda da galera, curando também as dúvidas. Então, acho que é muito importante toda essa comunicação que tem de quem está no mesmo momento de carreira que você, ou às vezes dentro do grupo você vê que algum já despontou, já entendeu alguma coisa, já sacou alguma coisa, pesquisou algum negócio, ou fez alguma coisa no YouTube, no Instagram que deu certo, aí compartilha com a galera e tal. Então é muito importante esse network interno de quem está na mesma etapa de vida, né? Então, só relembrando que eu vou... Para quem é do Music Business, que já pagou R$3.000, vai participar. E quem entrar agora no Profissão Música, esse curso que é R$28 por mês, 12 vezes, você vai ter direito a esse Masterclass, 3 Masterclass, a alavancar a sua carreira. Só que eu vou deixar só 50 vagas, tá? Só 50 vagas para poder a gente estar bem... ter um público ali mais reduzido para poder atender legal todo mundo, responder as perguntas, entregar legal todo esse conteúdo. Agora, vamos lá. Sei lá, 300 comentários aqui, 200 e tantos comentários, né? O Jorge Raul perguntou se R$6 por dia funciona no impulsionamento. Eu não estou nem falando... Nada que eu falei aqui é de anúncio, tá pago. Tudo que eu falei de orgânico. Tem outros detalhezinhos que você vai arrumando. Tipo, você vai arrumando no teu social media para você engajar melhor organicamente. Obviamente, se tiver dinheiro, você vai lá, coloca dinheiro. Mas o dinheiro também, acredito que seja bom quando você está definido, você definiu melhor, entendeu tudo isso que eu falei, porque senão você pode, para atrair, né? Porque lembra, eu falei da atração, você atrai pessoa pro teu canal, né? Ou pro teu... ou pode ser usando o Facebook, o teu Instagram, você atrai. Ah, legal, pro teu post. Aí teu post não tem nada a ver, a pessoa não fica. Então você não engaja. Esse jogo é legal. Você tem que entender teu público, e aí uma vez que você começa a ver que organicamente está funcionando, aí você pode, claro, botar dinheiro para impulsionar, para realmente, como você mesmo falou, impulsionar. Pode ser R$6. Está funcionando, está dando resultado. Isso vai... Se tiver
você tem um produto, você quer vender alguma coisa, você tem um link para vender que a pessoa clica e compra, aí melhor ainda, porque você fala, coloquei R$6, que nem o Jorge Raul falou, coloquei R$6 e vendi meu produto de 50. Beleza. Tira imposto, tira não sei o que, tal. Apenas você mete R$12. Aí vendeu 80. Pô, dá para botar, então põe mais, entendeu? Aí você vai fazendo essa jogada. Mas aí a gente explica melhor também nessas masterclasses também com investimento. Mas organicamente é fundamental, porque senão você periga de queimar muito dinheiro aí. Vamos lá, conteúdo, o Jorge Raul também perguntou, fala de outra pessoa, senão só na mesma. O Ricardo Araújo, falar um pouquinho do Instagram, falar só eu tinha anotado aqui umas coisinhas simples do Instagram, tá? Depois no Masterclass a gente aprofunda também mais. Mas assim, todo post que você fizer no Instagram, tenho certeza que no YouTube também, né? Em qualquer lugar, mas vamos lá, no Instagram. Tem que estar totalmente otimizado, tá? O que é isso? Totalmente otimizado, assim, a foto que você vai pôr, primeiro de tudo que eu vi, tem uns alunos, músicos que tá fechado o negócio. Tem assim, se você quer ser uma figura pública, abre, né? Se quer ter fechado o teu canal ali, aí você está postando foto, sei lá, que você não quer mostrar para o mundo, então você tem que ter duas contas, tá? Então, primeiro, né? E o vídeo tem que ter um certo propósito com esse nicho que você quer chegar, que você quer atrair, certo? Então tem que ter esse propósito. Tomar cuidado de ficar totalmente aleatório, né? Então, às vezes, a gente vê, você entra lá no Instagram da pessoa, canta, vai na praia, joga bola, fica na piscina, o que faz? Tipo, porque tem tanto de tudo que não dá para entender. Então tem que estar, não sei nem dizer quantos por cento, mas pelo menos uns 80% do canal, assim, bem voltado ao público que você quer atingir, lifestyle, tudo isso eu acho legal, entendeu? Eu gosto de fazer, porque eu gosto também de dividir a vida, é legal, mas só dividir a vida fica complicado, né? Então você tem que mostrar o que você faz, o teu trabalho, onde você quer, o público que você quer atingir, de preferência sempre com o texto que conta uma história lá, que tem uma relação emocional com aquela foto, alguma coisa que você conecte com as pessoas emocionalmente. Ou pode ser engraçado, pode ser um emoji, pode ser um call to action, uma pergunta, se você gostou disso, se você conhece alguém, se você gostou disso, então tagueia teu amigo que também sofreu com isso, tagueia teu amigo que também aconteceu isso, tagueia não sei quem, sabe assim, você pode ter esse call to action, né, que é chamar para ação. Se ali não vê direito. Então, se chama, não, dá aqui um like nessa foto se você concorda comigo, né? Alguma coisa assim. Então, esse texto, quanto mais emocional, alguma história que tenha, é sempre melhor. Não que seja o que você vai postar, mas sempre melhor. Então, isso é para otimizar totalmente. Aí você tem os hashtags, o hashtag também, prestar atenção, se você vai sempre usar o hashtag muito geral, eu vou lá. Eu até uso às vezes, sabe, geralzão. Guitarra. Tem muito gente, você não vai. Você pode ter muito rebote, né? Digamos assim, do público que vem para você. Você põe cantora. Aí vem, tipo, um cantor de outro estilo, ou que quer ter aula de voz, ou que sei lá, entendeu? Aí, tipo, vem no teu conteúdo não tem nada a ver. Então, tem que taguear mais próximo do que você quer chegar, né? Com essas tags mais definidinhas, assim, menos macro, assim, menos música, music for life, sei lá, tipo uns tags muito genéricos, né? De vez em quando você pode até fazer, mas quando você põe a tag aparece o número. Então você escolhe lá. Você pode começar a ver. Também pegar um muito pequeno também não dá em nada, né? Porque muita gente segue alguns. Eu sigo alguns tags. Então, eu sigo um de
estática, tal. Aí aparece ginasta, aparece um monte de negócio, esportista, músico, aparece tudo. Que é um assunto que eu gosto. E eu sigo também o hashtag com o meu nome. Aí eu vejo, vou descobrindo um monte de gente. Nossa, várias coisas, né? Deixa eu ver. Então sempre acha outras contas. Você tem do teu instrumento, da tua roupa, ou de alguém que você acha importante, que você acha que poderia ver aquilo que você postou. Sabe, outras contas que são legais que você segue, que você gostaria de chamar atenção para você. Então, e o importante, você está num restaurante conhecido, você está num barzinho que você foi tocar e é legal, então de repente alguém pode te achar porque também tagueou aquele lugar e está olhando as fotos daquele ambiente, ou de repente você foi num lugar turístico. Então isso aí você está tipo otimizando totalmente a sua postagem. Esses dados é importante. São coisas simples que está na tua cara ali, mas muita gente não faz, né? Então seria legal. E mesmo que alguém citou ali, quando você faz um stories, você pode, quando você postou um negócio no feed, você pode fazer um stories do que você postou no feed, já para levar para lá. Um post no YouTube, aí você posta no teu feed do Instagram e ainda posta no stories do Instagram, o YouTube, chamando lá pro YouTube, avisando que tem um YouTube que tem que assistir para comentar, call to action, tudo isso, beleza? Então, o call to action, você pergunta, você não se sentiu assim também? Quem você não conhece que já passou por isso? Essas coisas que a gente vê direto, mas você pode usar também. Taguei um amigo que tem isso também. Link no perfil, né? Na bio ali. É importante, você pode colocar o link do teu YouTube, dá para botar um link lá no Instagram. Então, um link lá do YouTube, ou do teu site, ou de alguma coisa que você já queira vender, se você tiver um produto. Então, link na bio, chamando pro... olha lá, link na bio, vai lá, me vê, continua me vendo lá, beleza? É você responder. Você postou, fica lá, fica respondendo, galera. Teve 2 comentários, já responde os caras, entendeu? Isso aí eu já tenho dificuldade. Às vezes eu fico, às vezes não, né? Porque eu tenho, né, vida complexa aqui, mas, pô, fica olhando, opa, o cara respondeu, manda ver. Se já tiver um certo tráfego, tua social media, fica lá respondendo a galera, interage. O pessoal respondeu de novo, fica fazendo. É importante para mostrar que é bem ativa a tua conta, tá? São coisas simples que vai aumentando. Aí depois coisa vai crescendo e beleza. Não ficar muita coisa aqui. Depois tem o Masterclass, mas eu responder vocês. A questão dos horários de postagem e também se olhar nos insights. Você vai lá nos insights, tem lá no Instagram, lá em cima, na direita, entra nos insights e você pode ver qual que, principalmente se você já tem um certo tráfego ali andando no teu Instagram. Quais são os horários que a galera mais está vendo o teu conteúdo? E aí você busca postar nesses horários, tá? Então, vai ajudar, né? Não adianta postar no meio da madrugada. Eu faço umas besteiras, eu tô no fuso horário aí, que às vezes é difícil, mas eu busco ao máximo postar de manhã aqui, que estão 6 horas, agora tá 4 horas na frente, então já tô sabendo. Final da tarde para noite. Então, a partir do meio-dia, eu já fico um pouco melhor para postar. Se eu postar às 11 da noite aqui, aí pega no Brasil 3 da tarde, não é muito bom. Metade do meu Instagram é do Brasil, 50%, exatamente. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Porque 50% do meu público vai estar dormindo. Então, não é legal se eu postar à noite, aqui nos Estados Unidos. E aí também é importante esse negócio das cidades, dos países. No meu caso, né? A maioria de vocês vai estar no Brasil. Mas você pode olhar as cidades também, já começar a perceber onde que dá para você ir. Depende, vai que é alguma cidade que você não imaginava, alguma cidade que você não imaginava, começou a consumir seu conteúdo. Aí é importante também. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho... Meu público é 50% brasileiro. Primeira cidade é São Paulo. Olha que eu sei de cor. Terceira cidade é DF, no México. Quarta cidade, eu acho que é Buenos Aires. Depois vai para Itália, se eu não me engano. Você vê? Então já me ajuda. Eu falo, opa, no México, eu nunca imaginei. O Brasil fica na frente.
atividades, o terceiro lugar já é México. O que quer dizer? Que eu posso fazer algum evento no México, eu posso tocar no México, lá eu sei que tem mais público. Vou conseguir chegar nos mexicanos. É uma coisa de eu fazer uns stories em espanhol também, que eu devia fazer mais. Entendeu? Porque aí eu vou aumentar esse público lá. Entendeu? E cada vai ter muita coisa ali para você aproveitar. Mas isso aí no meu caso, que tem um público internacional. Mas eu sei que tem muita pergunta. Muita não, mas sempre tem uma ou outra ali. Kiko, como é que faz para ter carreira internacional? Não sei o que e tal. É começar a ter essa observação também. Beleza? Então, já de tanto que eu falei aqui, 1h20 já. Deixa eu ver mais umas perguntas aqui. Frequência de postagem no Instagram, meu, pode postar todo dia, meu. Por quê? Tipo, todo dia, meu. Agora, coisas importantes, né? Interessantes, legais. Se não souber que vai postar na rua, tipo, não, né? A não ser que você. Aí tem que ficar. Por isso você vai olhar, você vai usar o benchmark lá, vai ver o que os caras estão postando, o que estão fazendo, aí você te dá umas ideias. Entendeu? Você é a foto da guitarra. Eu lembrei, nossa, tem uma guitarra nova que eu acho que eu nunca postei. Postei a foto. Entendeu? Foto de equipamento, para mim, é sucesso. Sempre dá. Então, fiz um storyzinho de uma guitarra. Mas equipamento, então, assim, não é uma coisa que dá muito trabalho e beleza, vamos embora. Faz uma fotinho do equipamento. Beleza? Então é isso, meu. Eu vou repetir aqui. Muitas perguntas. Esse assunto é vasto pra caramba. Então, ó, vou repetir. Eu vou fazer três masterclasses, né? Só sobre isso. Então, é bastante. Vocês viram aqui. Eu acredito que eu falei bastante coisa. Masterclass para quem for meu aluno do Profissão Músico, que é um curso que custa R$ 297, é super acessível, R$ 28 por mês, dá para dividir em 12 vezes. Se você não gostar, tem 15 dias de garantia também. E aí ele te dá um mapa, é um mapa que você tem que acabar, campo harmônico, você tem que decorar essas possibilidades, porque quando você vai olhar as oportunidades, você vai falar, não, vou por aqui, vou por ali, é tipo um norte, entendeu? Mind map da parada. Eu tenho isso sempre na cabeça. Se eu estou utilizando todas as minhas possibilidades que eu tenho na carreira. Então, esse é um pino aí para quem for aluno desse curso, e hoje eu estou abrindo aqui para 50 pessoas que entrarem hoje, tá? Só 50 pessoas, e aí vai participar dessas 3 masterclasses que eu vou fazer só sobre internet, beleza? E aí eu vou deixar o link aqui. Tá aqui na página, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui vocês estão falando. Vou deixar o link aqui na página do Profissão Músico. Assiste o Profissão Músico e participa das masterclasses que eu vou fazer. E acertar no que você quer da tua carreira, e você vai mais, com confiança, trabalhar a internet para alavancar o que você realmente quer fazer da sua carreira musical. Independente do estilo, independente do instrumento, independente se é carreira solo, se é banda, não interessa. O professor, todos esses casos, se é show, se você quer ser sideman, se quer acompanhar algum artista, como é que faz, então? Como é que você quer acompanhar algum artista? Você quer montar uma escola? Você quer ter uma escola? Você quer fazer um curso online? Como é que você vai usar a internet para isso? Tudo é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Você tem que achar audiência, né? Você tem que atrair essa audiência, você tem que engajar a audiência, certo? Aí você tem várias manhas para isso e para o algoritmo do YouTube, do Instagram, todo mundo fica feliz, né? O Zuckerberg fica feliz, você está usando lá, né? Engajamento, está dando tração, porque quanto mais tem público, engajamento, tração nessas grandes plataformas, mais eles vendem os anúncios, mais data eles têm de cada um de nós, estamos usando, e aí e a gente também, porque a gente está usando esse serviço. Quem for aluno do Music Business vai receber esse link também. Fica tranquilo que aluno do Music Business vai receber esse link para assistir. Fora
as nossas aulas que a gente já tem combinado, que vai ter a semana que vem, né? Uma também. Então, e quem for do Profissão Músico, que é um curso, porque é o Jorge, né, quem é o do Music Business, que é o curso mais completo, tem essas lives só para quem é aluno do Music Business, né? Então, Profissão Músico é mais acessível, 297, vai pagar em 12 vezes, tem a garantia, tem um grupo no Facebook, assistir essas masterclasses que eu vou fazer só sobre social media, que eu senti que isso é um assunto muito relevante cada vez mais, e a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. Beleza? Porque, né? Eu não sou cantor. Deixa eu ler, tô lendo aqui mais uma galera. Você quer fazer esse marketing na internet, já tem banda, já tem, não tem público online. Então é isso que eu falei, cara, os primeiros passos aí. Não sei se você entrou agora, né? Primeiro passo, entra lá no Profissão Música, assiste essas aulas, a masterclass que eu vou fazer. Eu acredito que vai ser o Profissão Música em si, já não tá mais caro o curso, tá? Então é o preço do curso mesmo. Essas masterclass falando sobre social media, então super útil, super útil. Tem que, eu acredito que ter esse mind map, assim, esse caminho de visão de carreira, audiência, atrair uma audiência para os teus canais, independente se você vai viver só da internet ou se você vai viver fora da internet, mas você vai precisar da internet. Isso aí é fato. Né? Precisa da internet. Então você também. Agora vai ser uma decisão tua de você ficar só na internet ou você fazer um híbrido de internet e evento ao vivo, tal, ou você faz basicamente evento ao vivo e usa a internet, seu evento ao vivo, suas músicas, tal, né? É isso. A Fernanda Valente acha legal postar vídeos menos produzidos ou pegar o que é? Tem uma lei básica assim, que é o som tem que estar bom, né? O vídeo mal produzido, tem que ver se está fora de foco, completamente tosco, assim, não, mas assim, se é um vídeo celular, dependendo do que passa aquele momento, é até mais legal. O YouTube, que você tinha os grandes programas, se fosse assim, a televisão estava viva aí, gigante, e o YouTube estava morto, né? Se fosse por qualidade da produção em si, porque as televisões ali com a câmera, iluminação, aquele negócio todo, vários produtores, entrou o cara, botou o celular no quarto ali, né? E saiu fazendo. Felipe Neto. Saiu fazendo, milhões, já era. Aí cresceu, compra uma câmera melhor, compra uma luzinha melhor, tem umas luzinhas aqui e tal. Beleza. Mas não é nunca aquela coisa. Aí, se você tiver uma linguagem desse jeito, fica até melhor. Entendeu? Menos produzido, pode até ser mais. Vai engajar mais. Mas aí você fazendo tua internet, você vai sentir, nossa, quando eu faço uns vídeos do celular na rua, tocando totalmente sem produção, tá dando mais likes do que quando eu fiz um videoclipe tal, que eu gastei uma grana. É bem provável. Aliás, eu tô aqui para provar isso, que videoclipe, muitas vezes uns videoclipes mais ou vídeos mais produzidos nem que um momento real num backstage, por exemplo, entendeu? Que a galera realmente quer ver, sabe? Então, varia muito, né? Conhece alguma técnica para aparecer em blogs e revistas fora do Brasil? Blogs, revistas, eu nem sei, cara. Quer dizer, eu sei, mas tipo, não tem a ver com o assunto aqui, né? Assessoria de imprensa e tal, né? Os blogs, primeiro tem que estar na língua, né? Porque imagina um cara que está num blog francês e fica vendo um vídeo você falando em português. O cara não vai nem parar para ver, né? Tem que ser muito diferente. Cara, qualquer coisa internacional, você tem que pensar sempre na língua e no conteúdo. Aí, de novo, é a mesma coisa, o conteúdo que está acontecendo fora, que vai ser realmente interessante. Beleza? Você recomenda compor música? Peraí, eu tinha esquecido de falar que era o Gil Mussolino.
Mosolino. Esqueci de falar o nome dele, desculpa. Você recomenda compor mais músicas com letra americana ou brasileira? Letras em português, né? No caso, o YouTube é mundial. Na teoria, quando você faz em inglês, você tem o mundo inteiro, mas não necessariamente, porque a gente tem vários artistas brasileiros aí, a começar pela Anitta, né? Que faz em português, se atinge o público consumidor brasileiro é gigante, o mercado é gigante, fica muito na internet comparado com o europeu, no telefone na internet, e sai consumindo muito, que é um entretenimento, um lazer barato, né? Você paga a internet lá e já era. Tem um celular que você tem que ter mesmo, a internet acaba tem que ter mesmo, e é isso, né? Em outros países não é bem assim. Então, os bem maiores, está aí, os grandes youtubers brasileiros estão no topo dos outros que falam inglês. Agora, aquele, sei lá, o sueco lá, né? Outros que estão em países pequenos, que o cara tem 5 milhões, o cara na Finlândia, não sei o que, aí o cara tem que falar inglês, porque dependendo do país dele, tá, não necessariamente, beleza? E você tem que ver se você fala realmente bem inglês, porque senão o cara que fala inglês fala, nossa, tá meio esquisito o que esse cara tá falando, eu não tô entendendo nada, entendeu? Então, tem que ter essa certeza, né? Vídeo chamadas no Instagram para chamar a galera para o YouTube. Esse cross é legal, sim. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas eu acho que é legal. No meu caso, né? Porque no meu caso é uma coisa, tipo, em outro caso deve ser outro, né? Acho que pode ser complementar. No meu caso, assim, no YouTube não funciona muito. Não, é louco isso. Um vídeo bom no YouTube, eu boto um trecho no Instagram, não é tão bom quanto, proporcionalmente, entendeu? Mas o Stories funciona, porque o Stories está lá, passa o Story, manda lá, arrasta aqui, assiste meu vídeo. Eu acho que ajuda a dar uma somada, entendeu? Mas eu acho que tem que fazer de qualquer forma. E você faz e experimenta. Agora, se for um vídeo completando, de repente, uma ideia ou uma foto do momento, não sei o quê, pode ser legal. E depende do que você quer fazer mais. Você está mais. Depende do teu tempo também. Às vezes, pode ver, os youtubers nem sempre tem um canal de Instagram tão forte quanto o YouTube. Tem que meio que, de certa forma, dedicar a, a uma tática, né? Gil Musolino perguntou aqui de ter um banco de dados com jornalistas, selos e enviar por e-mail. Não tem nada errado com isso, mas as pessoas mais facilmente. Se seu trabalho for bom, eles vão ver você no social media. Aí quando você mandar um e-mail, o cara vai falar, pô, já te conheço, Gil. Eu vi, tava te seguindo já. Aliás, você vai conseguir ver se a pessoa que você quer chegar tá te seguindo ou não. Você pode chegar nela e chamar a atenção essas masterclass também. Pode fazer um trabalho meio que na unha, mas você chega em pessoas importantes através do social media e faz o teu network a partir dali, beleza? Acho que é isso, né, galera? Falei bastante aqui, deu uma hora e meia. Nossa, quanto que é? Uma hora e meia aqui, né? Bastante. O Adriano Aguiar tá no caminho certo. Fez o Guitar Pro, é isso aí, meu. Vai fazendo, manda ver, meu. É melhor. Os stories são a melhor coisa. Se tá lá, sai fazendo as coisas. Mudança para Los Angeles, se ajudou. Já é um assunto filosófico, já praticamente filosófico. Mudança para outro país tem uma série de dificuldades, tá? Não é tão, mas são carreira, no meu caso, né? Então, mas eu mudaria para o Brasil de volta numa boa, assim, tipo, fácil. Aqui, mas não sou assim, nossa, que melhor lugar do mundo. O Vitor está estudando produção fonográfica, isso é bom, tem faculdade disso, né? Acho que estudar e buscando é sempre bom, né? Bom, meu. Principalmente, você está falando para mixar seus trabalhos e lançar, né?
estudar coisa adjacente ao teu trabalho. Então, entender de social media é fundamental, porque a gente não vai fugir disso, pelo menos, né? Entender do as social medias, elas vão mudando, né? A criação do stories, a parte do feed, o Instagram era de um jeito, foi alterando, você consegue colocar um link, daqui a pouco vai conseguir colocar links de repente no texto, de repente, talvez sim, talvez não. Tá, roda, você começa a ver mais anúncio, aí já derrubou muito o alcance no Facebook, aí a galera migrou o Instagram, também vai começar a reduzir o alcance, aí você vai ter que achar formas de chegar no teu público, mas quanto mais você chegar num público mais dedicado e mais certeiro, menos problemas você vai ter com isso. Ser constante é muito importante. Tudo isso aqui a gente está falando assim, se você não tiver constância, essas plataformas não vão entender que você está jogando o jogo da plataforma. É tipo uma coisa simples. Uma certa constância, uma vez por semana, eu procuro fazer pelo menos uma vez por semana um vídeo legal no YouTube. Instagram, mais constantemente. Stories, tenta fazer lá constantemente. Agora, se você tem tempo, tipo, todo dia você tem que ter um negócio. Quer crescer rápido? Todo dia, não tem conversa. Não tem conversa. O Twitter é efetivo? Eu não sou um cara muito de Twitter, já fui. Então, eu posto lá. Você pode, se teu caminho é o YouTube, que você coloca os links e tal, aí você vai lá no Twitter e fala, tem um vídeo novo no canal. Vai lá no Stories, tem um vídeo novo no canal. Você pode entrar numa discussão no Twitter e trazer para os teus canais. Peguei essa discussão e fiz um vídeo sobre isso. Vamos lá ver no canal agora. Sabe? Aí você vai te ajudando a criar conteúdo, porque o Twitter também é muito bom para te dar insights e o que está sendo conversado ali na hora. E aí você vê o que está acontecendo no Twitter e é relevante para aquele dia, para aquela semana, né? Todo dia não fica chato? Então, você tem que, todo dia, se for legal, tem vários não, todo dia uma foto no Instagram, todo dia uma assim, não fica chato, não. Agora, se é a mesma coisa toda hora, não, né? Você tem que ser criativo, né? Então, é isso. Não tem problema. Eu acho que só você olhar o benchmark, lembra que a gente falou aqui? Vai olhando os canais que estão bem, entendeu? Acabei de usar a estratégia sem querer com o chat. Aqui mesmo no chat já vai fazendo as coisas aqui. Se relacionar com as pessoas, né? Ali é só quem tiver na página aqui, eu tô vendo as perguntas. Então, quem quiser participar do programa, para a gente continuar conversando, fazer essas 3 masterclasses aí. Beleza? Tem tanta pergunta que eu não sei nem por onde horas aqui, né? Mas é muito bom essas perguntas, porque no masterclass eu vou ler todas essas perguntas, também ajuda muito a ver responder e ajustar as ideias, né? Baseado no que todo mundo está perguntando aqui, né? Tem umas perguntas que não tem a ver com a internet, então vou manter. O Marcos Salles falou que queimou a ponte. Eu fiz um vídeo de queimar a ponte, né? Queimou a ponte em fevereiro do ano passado. Dando anúncios. Fez uma página no Facebook. Agora você vai lá, Marcos. Tem que fazer. Tem que ver como está o Instagram, que é uma coisa que o Facebook está muito difícil de chegar organicamente. Isso é uma coisa mais tranquila de você fazer agora. E sai fazendo. Você está fazendo com constância, está estudando a parte de achar o público certo, os tags e todas as coisas que a gente falou, e a gente vai falar mais das masterclasses. Aí você pode ver se está existindo crescimento. Você não precisa. Os teus números absolutos são gigantes, mas o crescimento é fundamental. Né? Perceber que tem crescimento, está crescendo e cada vez cresce mais. Né? Aí tem 3 pessoas inscreveram no meu canal. Aí no outro dia 5, aí no outro dia 10. Aí você vê que tem um crescimento exponencial, beleza?
Muitas perguntas aqui. Ah, nossa. É difícil aqui. Tem alguma dica, a Letícia, conseguiu para marcas de patrocínio através das redes sociais? Claro. Deixa eu falar uma coisa. Quem tem um canal bem pequeno, né, com uma conta no Instagram pequena, tem muita chance de ser as patrocinadoras. Tem um estudo, foi feito ano passado esse estudo, é americano o estudo, mas da importância dos influenciadores, tá? Como, porque um grande, um nome mega, sei lá, um artista gigante, sei lá, Beyoncé, sei lá, um artista gigante vai custar uma fortuna para fazer alguma ação, eles não vão conseguir, só marcas muito grandes. E mesmo assim, um artista muito grande, talvez faça uma postagem que dá resultado, beleza. Mas pegar aquela mesma grana e pulverizar em centenas, sei lá, centenas de micro, que tenham 10 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores, pode ser mais eficaz para a marca, entendeu? E isso mostra, né? Claro que uma marca muito grande vai utilizar das duas estratégias. Então, você vê marcas assim, pegando uma blogueira pequena, ou um professor de, sabe, um personal trainer pequeno e ajudando um pouco, claro que não vai pagar o mesmo cachê da Beyoncé, óbvio, né? Mas vai dar algum produto, vai começar uma relação, entendeu? E aí, começou a relação, meu, abriu a porta e vai para cima, entendeu? Então, pensa que do micro-influenciador que é sim possível conseguir marginadores e tudo mais. Eu vejo no ramo de instrumentos musicais isso acontecendo bastante, marcas menores que são bons, obviamente, né? E tem canais legais, você vê que eles se preocupam com o social media, e aí eles... E o grande lance fala, nossa, esse cara tem um canal legal, é constante, e a marca vai gostar disso, isso vai ser, não sei se vai ser tão importante quanto, claro que você tem que ser um bom músico e mostrar legal, mas se o teu engajamento com o público for bom, independente de quanto que você toca, para uma marca, né? Você vai estar mostrando de uma forma legal o produto, beleza? Acho que eu vou encerrar por aqui, a gente já está há bastante tempo, já não está acabando minha... Então, lembrando, quem está aqui tem um botãozinho para entrar no Profissão Músico, que geralmente eu faço isso só para quem está no Music Business, então eu vou fazer isso para quem curso de R$297, bem baratinho, dá para pagar em 12 vezes, dá R$29 por mês, 15 dias de garantia, se não quiser, tem dinheiro de volta, só pode dar um e-mail lá, volta automático no cartão, tranquilo. Tem um WhatsApp aí, um número, se tiver qualquer dúvida, é só mandar lá, tem uma equipe que responde vocês qualquer dúvida sobre o curso e sobre esses 3 masterclasses que eu vou fazer, beleza? Então, um grande abraço, espero que essa aula falando de Instagram, falando do Social Blade, do Vidlog, tudo isso que eu falei vai ajudar você a começar pelo jeito certo de fazer a sua internet, a sua carreira melhorar e fazer o teu trabalho e divulgar a tua carreira. É isso aí. Abraço para todo mundo e até mais um dia que eu faço uma live aqui. Beleza? Abraço.